Pai do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mais um quadro Aprendendo com a Bíblia, glória a Deus, a palavra do Senhor para o nosso coração hoje. Você que está aí nos ouvindo aí, do nosso canal do YouTube, né? Seja bem-vindo, você que está chegando, compartilhe seu link, deixa seu like, inscreva no nosso canal, tá bom? Aqui é o quadro Aprendendo com a Bíblia, do Ministério Igreja Jesus Cristo está voltando. Que Deus abençoe todos nós, em nome de Jesus. Está aqui comigo minha mãe, meu padrasto também, sempre comigo nessas gravações. Louvado seja Deus. Vamos orar para nós iniciarmos, então, aqui a palavra do Senhor. O tema hoje vai ser Deus não perdeu o controle. Amém? Deus não perdeu o controle. É o tema de hoje. Tem gente pensando que o mundo está na mão do capeta, né? Que as coisas do diabo tá mandando. Mas não, Deus não perdeu o controle, não. Deus dá corda, mas Deus não solta a corda. Ele está no controle da corda. Então vamos lá, daqui a pouquinho nós vamos esmiuçar essa palavra pelo Espírito Santo de Deus. E eu sei que Deus vai falar com você em nome de Jesus e comigo também, que estou aqui no quadro Aprendendo com a Bíblia. Glória a Deus, vamos orar então. Senhor, meu Deus e amado e soberano Pai, Deus Altíssimo, Deus Grande, Deus Onipotente, Deus Onisciente, Deus da minha vida, Deus da minha casa, Deus do meu lar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, abençoa, meu Deus, essa live, abençoa, meu Deus, esse quadro Aprendendo com a Bíblia, esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração, que aqueles que ouvirem, meu Deus, sintam, meu Deus, o poder e a tua presença manifestando, meu Deus, sobre a vida deles. Para a glória do teu santo nome, Pai, repreende todo mal, meu Pai, contra as nossas vidas. Abençoe a todos, meu Pai, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Louvado seja Deus. Bom, o tema de hoje, então, é Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu o controle. Glória a Deus. Pastor, mas onde que está esse texto para nós se apegar nele agora? É tão fácil, meu irmão, tão fácil. Se Deus não perdeu o controle, então a gente vai ler aqui no Evangelho, escrito por 2 São João, capítulo 16, versículo 33, do Evangelho de João. Capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou essa palavra. Eita glória! Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Então aqui eu quero falar com você que se encontra cansado, que essa palavra é para você, que está cansado, está debilitado, que está aflito, que está angustiado, né? É com você que eu quero falar hoje, né? Com você que sempre pergunta assim, sempre está perguntando para você, ou pergunta para Deus, né? Para Deus, o Todo-Poderoso está sempre com você também, ou para você mesmo, né? Às vezes você fica aí se perguntando assim, o que eu fiz, Senhor, para merecer isso, né? Por que tanta enfermidade assim sobre a minha vida? Por que tanta injustiça dentro da minha casa? É um contra o outro. Será que Deus não está vendo o que está acontecendo nesse mundo, né? Então talvez você esteja, meu irmão, minha irmã, também aí do outro lado me ouvindo. Talvez você esteja andando de cadeira de rodas. Talvez você esteja preso numa dor que não tem mais fim. É toda hora remédio, remédio, remédio. Talvez você esteja, você mesmo, talvez você esteja aí carregando uma enfermidade que você não escolheu, porque enfermidade ninguém escolhe, né? Louvado seja Deus, ninguém escolhe enfermidade, ninguém escolhe esses problemas. Mas a pergunta de tudo isso que eu falei é essa, olha aqui. Deus tem culpa disso? O que você acha, meu irmão, minha irmã que está do outro lado me ouvindo? Deus tem culpa disso, desse problema todo que você está passando hoje? Hã? Você acha que Deus tem culpa? Já vamos falar aqui então. Eu quero te mostrar uma coisa aqui na Bíblia, né? Dentro da Bíblia. Te mostrar uma coisa com muito amor, né? No meu coração. E dentro da Bíblia, que o nosso Deus, ele não perdeu o controle. Mas o mundo, meu irmão, minha irmã, o mundo se encontra ferido. Ferido. Agora há pouco eu estava falando com a minha mãe que o problema não é com Deus, o problema é que é da agora para frente, ou do início para frente, a tendência é destruir mais ainda, né? O ser humano vai destruindo tudo. Primeiro, meu irmão, minha irmã, o mundo não está como Deus criou. Vamos por etapa aqui, para nós esmiuçar essa palavra aqui
e responder essa pergunta: Deus tem culpa disso? Né? Primeiro, o mundo já não está mais como Deus criou. Você lembra na Bíblia, você leu na Bíblia, você viu lá em Gênesis, como Deus criou o mundo? Tinha defeito? Quando Deus criou, entregou na mão de Adão e Eva, tinha defeito? A Bíblia vai dizer para nós em Gênesis que no começo Deus criou tudo perfeito. Repita comigo você do outro lado. Deus criou tudo perfeito. É assim mesmo. Pastor, havia morte? Não havia morte. Pastor, havia doença quando Deus criou o mundo, quando Deus criou todas as coisas, havia doença? Não. Você pode procurar na Bíblia que não tinha. Pastor, tinha dor? O pessoal sabe, Adão sentia dor, Eva sentia dor no início, antes do pecado, antes de destruir aquilo que Deus fez? Não. Não existia dor. Mas em Gênesis, no próprio livro, no mesmo livro, do capítulo 3, a Bíblia vai falar para nós, em Gênesis, que o pecado entrou no mundo. Antes do pecado não tinha dor, antes do pecado não tinha doença, antes do pecado não havia problema, né? Não havia morte. Mas em Gênesis 3, agora, a Bíblia está falando para nós que o pecado entrou no mundo. O pecado entrou no mundo. E a Bíblia vai dizer para nós que quando o pecado entrou no mundo, aonde nós estamos aqui hoje, ele trouxe 3 coisas, o pecado. 3 coisas, trouxe mais, mas eu vou citar 3 aqui. Primeiro, ele trouxe corrupção. Segundo, ele trouxe sofrimento. E terceiro, ele trouxe morte. Corrupção, sofrimento e morte. A Bíblia diz para nós aqui, no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, olha só o que está escrito aqui, para você entender. Por um homem entrou o pecado no mundo. Quem foi esse homem que entrou o pecado no mundo? Você sabe? Diz aí, Adão e Eva. Então, por um homem entrou o pecado no mundo. Agora, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Pelo pecado entrou a morte. Está escrito aqui em Romanos. Por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado entrou a morte. A doença, meu irmão, minha irmã, a doença não veio de Deus. Você que questiona Deus, Deus não tem doença para dar para ninguém. Deus não é doente. Louvado seja o nosso Deus. Deus não é doente. A doença não veio de Deus. A morte não veio de Deus. A dor também não veio de Deus. Essas coisas são consequência, meu irmão, minha irmã, consequência de um mundo que foi quebrado lá no princípio. Um mundo que foi quebrado. Deus criou o jardim, Deus fez o homem ali, tudo perfeitinho. E o que o homem fez? Escolheu sair daquilo que Deus tinha criado, da perfeição. O homem escolheu sair daquela coisa perfeita que Deus criou. Sair dali, do Éden. E Jesus, o nosso Senhor Jesus, segundo passo, o Senhor Jesus, ele nunca explicou para mim, nem para você, ou na Bíblia, Jesus, ele nunca explicou a dor como um castigo. Se você procurar na Bíblia e falar assim, fulano foi castigado porque ele tem pecado, e Jesus castigou ele. Não, Deus não castiga ninguém com dor, com sofrimento assim, não, de enfermidade. Jesus não explicou essas coisas para nós com dor, não. Ou como castigo, né? E onde nós vamos encontrar isso? Aqui, na própria Bíblia. O quadro é Aprendendo com a Bíblia, então vamos aprender com a Bíblia. Em João capítulo 9, no Evangelho escreveu João aqui, capítulo 9, né? Os discípulos perguntaram para Jesus sobre um cego de nascença. Você já viu essa história? Depois você lê. João capítulo 9. Os discípulos perguntaram para Jesus sobre um cego ali que apareceu ali, um cego de nascença. E os discípulos perguntaram assim para Jesus, Senhor Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Minha mãe conhece a história, né, mamãe? Quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Olha, meu irmão, olha como o ser humano pensa. Sempre tentando achar o culpado. Ou sempre tentando jogar a culpa naquele que fez todas as coisas. E Jesus respondeu aqui, maravilhosamente. Jesus é amor. Jesus respondeu com muito carinho, muito amor.
Sabe o que Jesus respondeu? Nem ele pecou e nem os pais dele pecou. Ou seja, nem toda dor é castigo. Nem toda dor é castigo. Nem toda enfermidade que você, do outro lado, está me ouvindo, nem toda enfermidade é uma punição. Talvez você esteja achando aí que foi culpa de Deus, é porque você errou, Deus está te castigando. Deus não faz isso, não. Nem toda enfermidade é punição de Deus, não. Tem coisas que acontecem porque nós vivemos aonde? No mundo caído. Nós vivemos num mundo que não é mais aquele mundo que eu comecei iniciando aqui a palavra de Deus, falando aquele mundo que Deus criou, onde não tinha dor, onde não tinha morte, onde não tinha sofrimento, que entrou 3 coisas: corrupção, sofrimento e morte. A gente está nesse mundo, no mundo caído. Então tem coisas que acontecem porque você está dentro desse mundo caído. Você habita aqui, não tem onde você morar, você tem que morar nesse mundo por enquanto. Só depois daqui, mais para frente da mensagem aqui, você vai ver para onde você vai. Lá não tem mais dor. Então Deus, o nosso Deus, não causa a dor. Nosso Deus é diferente. Ele não causa dor. Ele faz ao contrário. Ele entra aonde tem dor. Ele não causa, ele entra aonde tem dor. Ele entra lá nela e tira dor. É diferente. Né? Aqui está a diferença. Deus não criou o sofrimento, mas ele decidiu entrar no meio do sofrimento para te ajudar, para te socorrer, para fazer você suportar até chegar o dia da tua ida. Jesus veio aqui, esteve conosco nessa terra, nasceu aqui, né? O nosso Senhor Jesus, na manjedoura, e o Senhor Jesus viveu aqui, ele sentiu isso que eu estou falando para você, isso que você sente. Ele sentiu muito mais do que o que você está sentindo. Se você não valorizar isso, se você achar que é por causa de que é castigo, e que castigo merecia Jesus? Que castigo que ele merecia? Né? Porque ele veio, ele sentiu dor, Jesus chorou. O Senhor Jesus sofreu, e sofreu injustiça, foi injustiçado. Desde aquele tempo lá já tinha isso aí. Ai, meu Deus do céu, Jesus é maravilhoso. Solta Barrabás, crucifica Jesus. Bate nele, rebenta ele. Né? Jesus morreu. Ele não ficou lá no céu dizendo, se virem. Não é isso não, Jesus ele morreu, mas ele não foi para o céu e ficou lá sentado no trono falando, se vira aí com esse mundo agora, vocês aí. Não, meu irmão, Jesus não fez isso. O nosso Salvador, o Senhor Jesus, ele veio. A cruz é a prova de que Deus não é, que nosso Deus não é indiferente. Né? Eu preguei esses dias, tem um quadro aqui Aprendendo com a Bíblia, né? Um tema também que chama Um Abismo, chama Outro Abismo. Acho que é um vídeo antes desse que eu estou gravando hoje. Salmos 42, versículo 7. Um abismo chama outro abismo. Tem dias que parece que uma dor chama outra. Você está com uma dor, parece que sai, vem outra. Sai de um canto, vai para outro. Tem dias que parece que uma dor vem chamando outra. Uma notícia ruim, acaba de chegar uma notícia ruim, puxa outra atrás. Uma enfermidade vem puxa outra atrás. Mas no mesmo salmo que eu acabei de ler, né, que um abismo chama outro abismo, a Bíblia diz assim para nós no livro de Salmos: espere em Deus, pois ainda o louvarei. Então a dor pode ser profunda, mas Deus é mais profundo do que qualquer abismo. Ele é mais profundo do que qualquer abismo. Bom, nosso Deus, meu irmão, minha irmã, que está do outro lado, sei que a luta não está fácil, mas o nosso Deus, ele não prometeu para mim nem para você um mundo sem aflição. Quando você conheceu Jesus, quando você entendeu que a Bíblia fala que tem um Criador, que tem céu, que Jesus veio, Jesus nunca mentiu para você nem para mim. Ele nunca falou assim, olha, no mundo vocês não vão ter aflição não. Eu cheguei. Ele nunca falou isso, ele falou diferente. Ele falou que no mundo tereis aflição. Ele prometeu a presença dele conosco no meio da aflição. Isso ele prometeu.
Vocês vão ter aflição, vocês vão ter problemas, vocês vão ter luta, mas a minha presença será com vocês. Ele prometeu isso. Por isso, quando você ora, traz aquela paz no teu coração. Jesus falou, no mundo tereis aflição. Ele não mentiu. Ele não negou para mim, nem negou para você que está me ouvindo do outro lado, que fica procurando por que você está assim, por que você está assado. Jesus, ele tinha culpa? Não. Passou pelas aflições? Passou. Então ele não enganou você, meu irmão, minha irmã. Ele também não enganou ninguém. Mas ele completou falando assim, depois aqui, né? No final do versículo, ele falou assim, ó, eu venci. Eu venci o mundo. Isso significa o quê, pastor? Significa que a dor não é eterna. E essa dor que você sente, esse problema que você está sentindo hoje, não é eterno. A enfermidade não é o final. A morte não é a última palavra. Não é a última. E nós que conhecemos a palavra de Deus, temos que se apegar na verdade. A verdade é essa. Você não veio aqui para ficar de eternidade sem ficar idoso, sem ficar sem enfermidade, sem ficar sem ter doença, sem ser injustiçado. Você não veio aqui para isso. Agora, para o lugar aonde você vai, onde está em Apocalipse 21, versículo 4, para esse lugar, se você resistir a essa dor, se você vencer esse mal que tenta roubar a tua fé e confiança em Deus, se você vencer isso, você vai para esse lugar. Apocalipse 21, 4. Apocalipse 21, 4. Pastor, o que diz lá? Está dizendo que lá haverá, diz que lá haverá um dia em que não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais dor. Apocalipse, lê lá, Apocalipse 21, versículo 4. Isso mostra uma coisa bem clara, meu irmão, minha irmã, para mim, para você, para nós que estão aqui. Se não haverá dor no céu, é porque a dor não nasceu de Deus. É isso ou não é? Se lá no céu não tem dor, pensa comigo, se lá no céu não tem dor, se lá no céu não tem morte, se lá no céu não tem esse tipo de problema que nós enfrentamos aqui, então, meu irmão, isso que você tem, isso que eu tenho, que nós estamos tendo hoje, isso não nasceu de Deus. Isso aí foi criado pelo próprio ser humano, lá no princípio, quando trocou a perfeição de Deus pelo imperfeito, pelo mundo, que aí já entrou, né, a corrupção, que o homem já queria para ele, né, entrou o egoísmo, entrou tudo ali, tudo pela porta. Então não foi Deus que criou. Foi o próprio ser humano, juntamente com a serpente. Então por que Deus permite, pastor? Ele não é o que está no controle? Por que ele permite acontecer tudo isso? Não é assim? Talvez você fez essa pergunta do outro lado que está me ouvindo, né? Sei, mas eu quero saber por que ele permite, se ele não tem a doença e a doença está acabando com o mundo, né? Por que ele permite? Porque ele deu liberdade ao homem. Ele deu liberdade ao homem. Desde a criação ele deu liberdade para o ser humano. Mas ele deu também para você, o livre-arbítrio para você ter escolha. Isso lá atrás. Porque ele deu liberdade ao homem. É isso que está acontecendo. É a resposta. Por que Deus permite? Porque ele deu liberdade ao homem. Sem liberdade não existe amor verdadeiro, existe? Sem liberdade não tem um amor verdadeiro. Eu não vou. Deus ele não quer você por um amor forçado. A pessoa, se Deus te prendesse num quartinho, não deixasse sair para lugar nenhum, para você não pecar, não fazer coisa errada, não ver coisa errada, não ouvir coisa errada, e falasse para você, não, você tem que me amar. Que amor que Deus... Esse não é amor. Ele quer um amor de livre e espontânea vontade. Um amor entendendo que ele é Deus de amor. Sem liberdade não existe amor. Sabia disso? Sem liberdade não existe amor. E quando o homem escolheu caminhar longe de Deus, o mundo foi afetado. Quando Adão ali escolheu andar sem Deus, longe de Deus, através do pecado que eles fizeram, né, o mundo foi afetado. Afetado por tudo isso que você vê nos dias de hoje. E daqui para frente é pior. Mas mesmo assim, meu irmão, minha irmã, você que está do outro lado,
Louvado seja Deus. Mesmo assim, Deus continua sustentando. Deus continua guardando você, continua me guardando. Deus continua salvando as nossas vidas, através do Filho, que é o nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo, salvou nossa vida. Se Deus não estivesse vendo você, meu irmão, minha irmã, nem eu, o mundo já teria acabado. O mundo só está em pé porque Deus, ele ama a humanidade que ele criou. Ah, pastor, ama nada. Meu irmão, não faça isso. Ele enviou seu próprio Filho amado, que estava lá na glória do lado dele, que no princípio era o Verbo, e o Verbo se fez carne, ele se despiu da glória, esteve em nosso meio, sofreu sem necessidade dele, sem ser da parte dele, sem ele dever. Ele sofreu para pagar os nossos pecados. Deus é amor e provou o amor dele. Não há amor maior do que esse. Não existe amor de mãe, amor de pai, amor de filho. Não existe um amor maior do que o amor de Deus e o amor de Jesus Cristo por nós. Então, se Deus, pensa comigo, se Deus não estivesse vendo, o mundo já teria acabado. Você não estava nem aí mais com essas enfermidades. E o que fazer, pastor, então? E o que fazer, então, quando a pergunta não tem resposta? O que fazer quando a pergunta não tem resposta? Você já pensou nisso? Não. Às vezes você que está do outro lado fez pergunta e não tem resposta, não conseguiu entender ainda. Tem perguntas que Deus, talvez você perguntou para Deus e até agora você não tem resposta. É tanto que aí que é perguntando para Deus que você não teve nenhuma resposta. Tem perguntas que Deus responde e tem perguntas que Deus abraça e não responde. Ele abraça, ele recebe, mas não responde. E às vezes o que precisamos não é explicação. Às vezes o que você está precisando, ou eu, que nós precisamos, não é uma explicação de Deus. O porquê. O que você e eu, que nós está precisando, sabe o que é? É uma coisa que está faltando, já começou a faltar na terra. É a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus. É isso que nós precisamos. Se nós temos a presença de Deus, nós não precisamos de explicação dele. Só a presença dele já basta. Jó nunca recebeu explicação completa de Deus. Eu fiz um estudo aqui de Jó, o livro inteirinho. Eu não vi aqui Jó recebendo nenhuma explicação de Deus. Porque o vento derrubou o barracão, matou os 10 filhos dele, porque ele estava com aquela enfermidade. Deus não respondeu nenhuma. Mas no final, ele disse: Antes, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você sabe por que o Jó respondeu isso? Ele fez tanta pergunta, mas não recebeu a explicação. Mas ele chegou num ponto e falou assim: Senhor, eu conhecia você de falar, mas agora os meus olhos te veem. Irmão, a dor pode nos afastar, ou também pode nos aproximar de Deus. O que você escolhe? Né? Na dor você pode aproximar mais de Deus, mas também a dor pode te afastar. Você não vai ter resposta. Amaldiçoe-se Deus e morre. A mulher de Jó falou isso. O que Jó falou? Eu vim nu, nu eu voltarei. Bendito seja o Senhor. Ele estava curado? Não. Ele estava se coçando com um caco de telha. Então a gente tem aí a oportunidade de aproximar de Deus e de receber essa presença gloriosa do Espírito Santo na nossa vida. Vai ficando longo o áudio aqui, 24 minutos. Para nós terminarmos aqui, se você está perguntando assim, será que Deus está vendo? Será que Deus está vendo tantas coisas acontecendo aí? Sim, meu irmão, minha irmã. A resposta é sim. Deus não é cego. A Bíblia diz que ele está sentado no trono e ele vê todos os moradores da terra. Ele está vendo sim. Ele viu cada lágrima sua que você chorou. Sabia disso? Você que está me ouvindo? Cada lágrima sua de dor, cada lágrima sua de tristeza, cada lágrima sua que eu não sei, você sabe muito bem qual é. Ele viu cada lágrima sua. Ele viu cada noite difícil que você enfrentou até esse momento.
Sabia disso? Ele viu cada pergunta silenciosa que você fez para você. Você fez em silêncio para ele. Ele viu e ouviu, né? Vamos dizer assim, que ele ouviu. Mas não confunda. Não confunda um mundo quebrado com um Deus ausente. Não confunda. Deus não é o autor dessa dor. Para mim terminar aqui, Deus não é o autor da sua dor. Deus é o médico de cada alma. Ele é o médico de cada alma. Nosso Deus, ele não criou a enfermidade. O nosso Deus, ele criou, sabe o quê? A eternidade. Mas a enfermidade não. E um dia, meu irmão, minha irmã, tudo isso será o quê? Restaurado. E nós vamos se encontrar lá. Eu quero. Amém? Até lá, meu irmão, minha irmã, você que está na luta, aí, na batalha, na dor, glorifica o Senhor. Não perca a sua fé. Não perca a sua esperança. Não perca Deus. Não perca Deus, que é o principal. Porque Deus não perdeu você. Ele não perdeu você. Você mora no coração dele. Se o senhor quiser, que está me ouvindo aí, né? Você que está me ouvindo, o senhorzinho. Se você quiser saber mais, deixa nos comentários aqui do canal. Né, pastor? Faça a sua pergunta, deixa aqui que eu te respondo. Tá bom? Vamos orar para nós entregar a mensagem aqui, senão fica muito grande. Vai virar uma pregação. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, meu Deus e bendito Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido, gratidão pelas respostas, meu Deus, que o Senhor trouxe aqui a nós, Espírito Santo. Obrigado por esta mensagem, meu Deus, obrigado por essa pessoa que está ouvindo esta oração. Obrigado por essa pessoa, meu Deus, que se encontra nesse quadro, meu Pai, ao qual eu acabei de falar, nessa situação difícil, nessa situação dolorosa, e ela aprendeu aqui, meu Deus, que o Senhor não é culpado de dor, mas que o Senhor, meu Pai, está na dor. O Senhor é o Deus que está no controle de todas as situações e de todas as coisas. Eu creio, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, que você vai conseguir vencer esta dificuldade. Eu creio que o Espírito Santo vai te ajudar a você a vencer esse problema que você está enfrentando. Continue confiando em Deus, porque no final a vitória é nossa. Em nome de Jesus. Jesus venceu e você também vai vencer. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.